Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de sexta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. E a gente chegou ao fim da série de vídeos O Caminho de Volta. E hoje nós vamos entender que o Evangelho não termina no pecado, ele não termina na queda, ele não termina quando nós abrimos brechas e damos concessão para que o maligno trabalhe dentro do nosso ser, de modo que ele nos convença que nós devemos pecar. Na realidade, ele termina na redenção. Ele começa, na realidade, na transformação de um coração que estava aprofundado nas coisas do mundo, mas agora ele olha novamente para frente, porque nós estávamos anteriormente indo para longe dos caminhos do Senhor, andando para trás, rumo aos caminhos longes daquilo que o Senhor tem para nós. Mas quando nós decidimos regressar, quando nós olhamos para o outro lado, rumo aos caminhos do Senhor, rumo àquilo que nós deixamos para trás, a gente vai entender que esses processos, nós vamos entender que toda essa transformação que o Senhor vai promover no nosso coração, ela nos leva à redenção. Então, o Evangelho não termina na queda nem no pecado. Ele termina na transformação e na redenção. Ele termina onde nós estamos ao lado do Senhor na eternidade, na sua mesa, vivendo juntamente com Ele de todas as heranças que Ele tem para nós. Então, para você que entende que aquilo que você fez é impossível de ter uma solução, nós vamos hoje entender que o Pai é maravilhoso e que sempre tem um caminho de volta. E esse caminho de volta se chama Jesus. E Jesus é a nossa redenção, é a nossa transformação. Então, eu queria te convidar para a primeira carta de João, é o capítulo 1, versículos 8 a 10, que diz o seguinte: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. E diante de toda a minha jornada cristã, eu entendi que a santidade, antes eu entendia que a santidade era a perfeição. Precisa ser perfeito, precisa estar fazendo tudo exatamente da forma que deve ser. Mas a santidade não é isso, meu irmão, minha irmã. A santidade é reconhecer que nós somos pecadores, é que nós somos imperfeitos e que muitas vezes nós somos quebrados, mas mesmo assim nós buscamos o rosto do Senhor o tempo todo. Isso é santidade, é a busca contínua por esse encontro com o Senhor, é a busca contínua por poder continuar caminhando com Ele e fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos. Isso é santidade. Santidade não tem nada a ver com perfeição. Tem a ver com quebrantamento, tem a ver com despertar, tem a ver com cair em si, que nós somos pecadores e que nós somos dependentes da graça de Deus. E nós falamos ontem, nós vamos falar hoje novamente. Pode ser que nós estejamos na queda, no pecado, e entendamos que aquilo que nós fizemos é tão grave que o Senhor não nos receberá de volta. Eu queria dizer para você, e aqui eu vou pegar a própria palavra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É por isso, meu irmão, minha irmã, que quando o filho pródigo ele decide regressar para o pai o recebe de braços abertos, corre até ele e o beija, sorrindo. Ele não pergunta o que o filho fez. Aquilo já é passado, ele decidiu voltar para o pai e é isso que interessa. É isso que o pai está buscando. Então, muitas vezes, nós acreditamos e colocaram essas mentiras no nosso coração. O próprio maligno trabalha muito isso, que nós já fomos tão fundo na podridão, tão fundo nessa lama, que não é possível regressar mais, não é possível ser limpos mais. E essa é uma estratégia do maligno. Eu queria dizer para você, se nós nos quebrantarmos, entregarmos as nossas falhas ao Senhor, Ele é fiel para poder
nos libertar e nos purificar. Eu queria dar 2 exemplos aqui de Saulo, que é Paulo, o novo nome que o Senhor deu para ele é Paulo, mas antes ele chamava Saulo. Paulo foi um dos maiores evangelistas, se não for o maior da história da humanidade. E ele era um assassino de cristãos, ele perseguia os cristãos e matava os cristãos. Quando a gente compara aquilo que eu e você fizemos com o que Paulo fez, isso deve ser fichinha, uma brincadeira de criança. A gente pega Davi, um coração que agrada a Deus, que também colocou o marido de uma mulher que ele tinha interesse para poder ir para a guerra, para morrer, para poder ficar com ela. O que nós fizemos, meu irmão, minha irmã? O que nós fizemos que nos impede de ter acesso à salvação? E hoje Jesus ele nos chama para algo extraordinário, que é viver dessa redenção. Então perceba que nós passamos durante essa semana 4 elementos. O primeiro deles, quando nós cedemos ao pecado e caímos. E essa queda ela é gradual. Durante essa queda, quando nós decidimos ir contra o Senhor, durante essa queda a gente não percebe a vala que nós estamos entrando, mas em um determinado momento a gente vai chegar no fundo do poço. E ali, o mais importante é despertarmos, é cairmos em si, entendermos que Jesus está nos chamando de volta. E quando nós olhamos para trás, que na realidade, quando nós olhamos para o caminho do Senhor, olhamos para frente, nós encontramos o Pai de braços abertos sorrindo. Ele vai nos abraçar, Ele vai nos receber, Ele não vai questionar nada, porque Ele já nos perdoou. Nós já confessamos as nossas faltas, as nossas fraudes ao Senhor, e Ele nos recebe de volta. E muitas vezes a culpa fica em torno da nossa vida, e a culpa é também uma estratégia do maligno para nos colocar para baixo, para que nós voltemos para o fundo do poço, mas culpa não tem nada a ver com o Senhor, porque Ele já nos abraçou, nos recebeu de volta, e agora Ele começa a nos transformar. Redenção é igual a transformação, e transformação e redenção tem um nome, Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, não importa onde você esteja, não importa onde você está, sempre terá um caminho de volta. O Pai sempre vai estar nos esperando de braços abertos. O Pai sempre estará aberto para poder nos perdoar a partir do momento que nós confessarmos as nossas fraudes. E a partir do momento que nós chegarmos, Ele vai nos dar vestes novas, Ele vai nos lavar, Ele vai nos dar um anel, e nós vamos festejar, porque Ele veio para os perdidos, Ele veio para aqueles que estavam no caminho da morte, Ele veio para nos trazer a vida, nos trazer de volta. Então, meu irmão, minha irmã, se você busca esses caminhos, se você percebe que na sua história, da mesma forma que nós demos o exemplo aqui de Davi e de Paulo, se você percebe que na sua história há elementos que podem te colocar numa posição de que você acredita que não tem jeito mais, mas houve jeito para Davi, houve jeito para Saulo, e há jeito para mim e para você, porque o nosso Senhor, Ele é maravilhoso, e é por isso que nós devemos reconhecer que nós não conseguimos viver sem Ele. Então, tem possibilidade de escrever uma nova história a respeito da sua e da minha vida. Jesus tem algo para mim e para você. Ele tem promessas para mim e para você. Ele tem um propósito para nós. Ele quer escrever uma nova história, uma história diferente. Mas isso não quer dizer que nós vamos esquecer aquilo que aconteceu no passado. Pelo contrário, o passado ele faz parte da nossa história de regresso ao Senhor, para a gente poder entender que sozinhos nós não somos nada, mas com o Senhor, aí sim, nós seremos de fato transformados, não perfeitos, mas santos por estarmos buscando verdadeiramente e comprometidos ali em fazer as vontades do Senhor. Essa é a verdadeira santidade. E Jesus nos chama a santidade, não a perfeição. Perfeito é Ele, perfeito é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo. Nós somos imperfeitos
e buscamos a santidade, buscando sempre estar juntamente a Ele, até o momento que nós recebemos a nossa coroa, que Ele tem para nós. Meu irmão, minha irmã, se você sente que Jesus quer fazer algo para você, quer te dar a verdadeira transformação, vasos novos, uma talha nova com vinho novo, queria te convidar para a oração que nós vamos fazer aqui para poder fechar toda a mensagem dessa semana, dessa série. Senhor Deus, eu quero te agradecer muito pela sua presença, por essas inspirações, por esse canal, pela minha vida, pela minha saúde. Hoje especial por esse meu irmão, por essa minha irmã que aqui estão. Pai, por muito tempo colocaram na nossa cabeça, no nosso coração, que quando nós estamos em rebeldia, quando nós estamos em queda, quando nós estamos em pecado, não há mais chance. O Senhor vira as costas para nós, se afasta de nós. Na realidade é nós que nos afastamos de Ti, nós temos o livre-arbítrio, mas o Senhor está aberto para poder nos receber de volta. Não pessoas perfeitas, Senhor, mas pessoas ávidas, Pai, cristãos ávidos a Te seguir, Pai. Cristãos que vão buscar com todo o seu ser, com todos os seus esforços, com toda a sua vida, Te agradar, Pai, fazer as Suas vontades. Confessando as fragilidades, Pai, as imperfeições, Pai, os pontos que precisam ser corrigidos, Senhor Jesus. Nós queremos, Pai, regressar a Ti, Pai, nós queremos passar por essa transformação, Senhor Jesus. Nós queremos, Pai, ter redenção, Senhor Jesus, em Ti. O Evangelho não acaba na queda, no pecado, no erro, mas ele termina, Pai, num coração transformado por Ti, num coração, Pai, completamente direcionado, Pai, para as Suas vontades, um coração que quer ser santo, Pai, que Te busca com toda a alma, com todo o seu ser, Senhor Jesus. Busca fazer Suas vontades, Senhor Jesus. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Receba-nos de volta, Pai. Nós queremos ser transformados, Pai. Nós queremos viver a redenção, Pai, que tem nome, Senhor Jesus. É isso que nós pedimos, Pai. Em Seu nome, Senhor Jesus. Aceita-nos de volta. Meu irmão, minha irmã, queria agradecer muito a sua presença aqui no canal. Certamente nós tivemos um encontro maravilhoso com o Senhor durante todos os vídeos, ou durante um deles, ou mais de um. Eu queria pedir a você que teve essa experiência com o Senhor, que Jesus trabalhou nessa reflexão para poder te trazer de volta para o caminho da redenção, um caminho de volta para Cristo. Que você não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho dessa forma, que da mesma forma que eu e você tivemos essa experiência maravilhosa, certamente outras pessoas também terão experiências similares. Eu queria desejar uma sexta-feira abençoada, iluminada, e se Deus quiser, a gente se vê no novo vídeo na próxima terça-feira, que você possa ter aí um fim de semana abençoado ao lado da sua família. Grande abraço, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Até mais.